Olá, meu nome é José Paulo de Barros, diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas. Lembrando que hoje é domingo, 13 de setembro de 2020. Gostaria de pedir ao Todo-Poderoso, Senhor Deus da Glória, que me concedesse a honra, que me concedesse a graça de poder dar uma palavra gloriosa, uma palavra de poder espiritual para todos aqueles jovens que têm seus pais, que respeitam seus pais e os que não respeitam, porque para cada um deles há um preço a pagar. Isso eu te agradeço, Senhor dos céus e da terra, em nome de Jesus. Primeiro, eu quero ler aqui, na Bíblia Sagrada, onde está escrito: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias em que nele não tenha contentamento, antes que venham os dias em que os teus moedores caiam, antes que chegue o dia que teus olhos se embaçem e não possas enxergar mais nada, antes que chegue o dia do cansaço te embargar os passos, da tua mente já não reagir como antigamente. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ó Deus Todo-Poderoso, como é difícil hoje as pessoas lembrarem-se do seu Criador, principalmente os jovens, principalmente aqueles jovens, diante de tanta liberdade que tem hoje, esse avanço tecnológico, o aparecimento da internet, do WhatsApp, desses meios de comunicação fáceis, que qualquer um, até uma criança de 5 anos, tem acesso. É muito, muito difícil um jovem se submeter aos caprichos, se submeter às ordens do Criador. É muito difícil. Assim como é difícil os jovens de hoje, alguns, não todos, se submeterem às ordens dos seus pais aqui na Terra. O desespero, a falta de compreensão, a falta de educação, a falta de Deus em suas vidas estão levando os jovens para cair num abismo profundo, cada vez mais distante de Deus e cada vez mais desobediente a seus pais. Mas há um preço para cada um deles. Há um preço, como eu já disse, para aqueles que obedecem aos seus pais, e há um preço para aqueles que não obedecem aos seus pais. O preço para aqueles que obedecem aos seus pais Deus disse que prolongará os seus dias de vida aqui na terra. Esse é o preço que Deus exige, que Deus dá. Entendeu? Para os jovens obedientes que respeitam seus pais, que não agridem seus pais, nem física, nem verbalmente, e que os obedecem. E para aqueles que desobedecem os seus pais, que se negam a conviver com eles harmoniosamente, se dão muito mal.
Esse é o contrário daqueles que vivem cada vez mais, que têm seus dias prolongados por Deus. Esses jovens rebeldes que atacam seus pais, tem deles até que batem suas mães, tem deles que matam as mães, tem deles que matam os pais, como o caso daquela Rosana Richthofen, né? Que matou os pais, juntamente com o seu namorado e irmão dele. Para quê? Para herdar uma herança que não vai receber nunca. Para que isso? Por amor? Isso não é amor. Isso é desejo carnal. E Deus condena. Esse é um dos filhos desobedientes que não vivem muito na terra. O que acontece com os filhos desobedientes? Muitos seguem um caminho impróprio, fazem coisas impróprias e acabam sofrendo as consequências amargamente. Enveredam pelo caminho das drogas, enveredam pelo caminho da prostituição, enveredam pelo caminho do homicídio, do latrocínio, entendeu? De muitas outras coisas, eles se juntam porque não obedecem os seus pais, suas mães. Conheço pessoas que hoje estão sofrendo amargamente, perseguidos por inimigos, porque não obedeceram sua mãe, porque não obedeceram seus pais. E as consequências foram tão desastrosas para alguns que depois que acontece o pior, querem voltar atrás e não podem mais. Ou estão fugindo eternamente, ou estão mortos. E aí está o pior caminho, a morte. Você já imaginou o que é uma mãe chegar para um filho, dar um conselho a ele, sabendo que ele precisa daquele conselho, daquela orientação, ele se exasperar, elevar a voz, agredir a sua mãe com palavras. Há mães que não resistem, há pais que não resistem. E os pais podem exemplar seus filhos, sim, não tem idade para isso. Os pais são pais, mãe é mãe. Ela pode repreender o filho, tem a idade que tiver, que seja solteiro, casado, viúvo, desquitado, qualquer coisa. A mãe, é para repreender, para castigar. Porque como Deus diz, eu castigo aquele que amo. E suas mães castigam aqueles que amam. Quando vê que eles estão errados, estão desorientados em alguma coisa, ela se manifesta, se prontifica a ajudá-lo, e o que recebe em troca? Muitos se manifestam de maneira agressiva, e muitas mães não resistem e atacam seus filhos, dando-lhe tapa na cara, se for possível. E alguns deles resistem, suportam aquilo, mas outros agridem sua mãe, empurram-na, esbofeteiam-na, entendeu? Indiferente à idade dela, indiferente à idade do pai. E depois choram, pedindo perdão. Ora, perdão não ressuscita ninguém. Perdão, desculpas, não cobrem pancadas, não diminuem pancadas. Antes você tem que parar para pensar no que vai fazer, principalmente com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seus tios, com seus avós, antes de agir de modo grosseiro. E isso lhe cause um transtorno muito grande para si e para os outros. Estes filhos desobedientes não vivem muito tempo aqui na terra. Quantos jovens a gente vê morrer diariamente
as televisões dão as notícias, os meios de comunicação nos comunicam, morreu jovem assim, jovem assim, porque não obedecem. Jovens que bebem, dirigem, jovens que disputam corrida de carro, de moto, de bicicleta, seja lá do que for, e morrem no asfalto. Atropelam, porque não obedecem seus pais, não obedecem sua mãe. Quando ambos têm pais e mães, é mais fácil de obedecer. Mas quando só tem um pai, ou só tem uma mãe, a coisa fica totalmente diferente. É o filho que quer dominar a mãe, é o filho que quer dominar o pai. Não pode. O filho tem que obedecer o pai. Os pais têm o direito sobre os seus filhos de exemplar, de castigá-los. Por quê? Porque os amam. Para isso ficaram os pais. E os filhos rebeldes recebem sobre si o castigo que lhe é merecido. Muitas vezes, as mães ou os pais que são agredidos pelos filhos não abrem a boca para maldizer. Palavra nenhuma sai da sua boca, mas o seu coração lá dentro está falando ao contrário. Está desejando mal para o filho. Por quê? A fim de se vingar daquela agressão. Mesmo que não abra a boca para dizer, mas no pensamento já vê aquela maldade. Meu filho fez isso, queria que Deus o castigasse. Mas depois volta a si e pede perdão. Aliás, e pede a Deus que os perdoe. Porque realmente a pessoa se agredida por um filho, né? Filho homem, uma pessoa já idosa, quase 90 anos, tem um filho agressor, por qualquer motivo, ao ponto de bater nela, de esmurrá-la, ao ponto de fazer com que ela chegue mesmo sei não. É impossível a gente pensar numa coisa dessa. Num perdão para um filho desse, só Deus se quiser perdoar. Porque, na minha opinião, eu sei que Deus disse: orai pelos vossos inimigos. E para que inimigo pior do que aquele filho que desobedece o pai e a mãe? E a mãe ou o pai é forçado a orar por ele para que Deus resolva o seu problema. Então, se você é um desses filhos desobedientes, que não respeita sua mãe, não respeita seu pai, não respeita vizinho, não respeita tio, avô, avó, primo, seja lá padrasto, madrasta, você não vai bem na vida. O seu fim será triste, mas para tudo há uma solução. Para tudo há uma solução, se você quiser. Você pode voltar atrás, rever a sua vida e refazer tudo novamente, ser uma nova criatura. Preste atenção. A humanidade rebelde diante de Deus vive sob a maldição dos seus pecados. Mas o que é que Deus diz? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede em Deus, crede também em mim. E Ele está aqui presente para lhes perdoar. É isso que Deus faz. Se você quiser ser uma nova criatura, Deus não força ninguém a isso. Entendeu? Todos somos filhos de Deus, todos somos criaturas de Deus. Mas Deus ama o pecador, mas o quê? Aborrece o pecado. É como os pais que amam seus filhos rebeldes, mas odeiam a rebeldia deles, odeiam o que eles fazem de mal para si e para os outros. Há uma grande diferença entre o filho que serve ao pai, que obedece o pai, que obedece à mãe,
e aquele que não obedece. O castigo vem para o desobediente. Então, meu amigo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais diga não tenho neles contentamento, antes que os teus moedores caiam, antes que os teus olhos fiquem turvos e não tenhas mais contentamento em viver. Porque depois dos 80 anos, diz a Bíblia, só resta enfado e cansaço. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Respeita teu pai, respeita tua mãe, para que Deus prolongue seus dias aqui na terra. Este é o recado do Paulo Coroa de Maceió. Pedindo a Deus que os abençoe. E eu agradeço, meu Deus, por esta palavra que tu me deste, me concedeste neste domingo, exatamente às 9h30. Agradeço. E pedindo a ti que abençoes grandemente a essas pessoas que me veem hoje, amanhã e sempre. Que Deus os abençoe hoje, amanhã e sempre. Lembrando o seguinte, que Deus, Ele é Pai. Ele ama a humanidade. Mas lembre-se de uma coisa. Vou repetir, porque a repetição é a mãe da sabedoria. Ele castiga a quem Ele ama. E ainda pergunta, a Bíblia ainda pergunta, qual o pai que não castiga o filho que ama? E qual o pai que, tendo um filho que lhe pede um pão, vai lhe dar uma pedra? Qual o pai que, tendo um filho, lhe pede um peixe, ele dá uma serpente? Não, por mais ruim que seja, o pai sempre alimenta o filho de acordo como deve ser. Mas aborrece o pecado, aborrece as maldades, aborrece aquelas coisas de mal que ele faz. É como nosso Criador. Deus ama todo mundo, mas aborrece o pecado de todos. É isso que desagrada e afasta o homem de Deus, é o pecado. Mas ele continua aí, estendendo sua mão, mostrando que seu filho é o perdoador, que seu filho é o salvador, para você continuar e chegar até os céus, é preciso deixar suas adorações dessas imagens de escultura. Entendeu? Procurar outros caminhos que não chegam aos céus. Jesus disse, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Então siga Jesus, ache o caminho, que é Jesus Cristo, que você chegará ao Pai. Que Deus te abençoe hoje, verdadeiramente, amanhã e sempre.